Olá, senhores! Bora para uma questão que envolve magnetismo e o momento de força. Olha só. A figura representa uma balança com dois pratos idênticos, pendurados por fios de massas desprezíveis, fixados em uma haste homogênea articulada em O. Inicialmente, os pratos estão à mesma distância desenho da articulação. No prato da direita está apoiado um corpo de massa M, e no centro do prato da esquerda está pendurado com um fio rígido isolante e de massa desprezível, uma espira retangular também de massa M, mantendo o equilíbrio na horizontal. Lembrando que aí massa desprezível é o fiozinho que segura essa espira, tá? A parte inferior da espira fica imersa em uma região onde atua um campo magnético B, com direção horizontal perpendicular ao plano da espira e orientado para dentro da figura, ou seja, entrando aí na sua tela, representado pelo símbolo bolinha com xizinho. Fazendo-se circular pela espira uma corrente elétrica de intensidade I, no sentido indicado na figura, e considerando que sua região inferior permaneça sempre imersa no campo magnético, para manter a haste da balança equilibrada na horizontal, pode-se, e aí a gente vai analisar as alternativas, né? Então, olha só, meninos, percebo que do lado direito nós temos o peso do bloco, que está colocado ali no prato. Eu vou chamar esse peso de P. E ele está atuando num ponto que está a uma distância D da nossa articulação. Tentando fazer essa barra girar aqui, ó, no sentido horário. Então aqui tem um momento de força que eu vou chamar de E. Do outro lado, nós temos uma espira metálica puxando o prato para baixo com a sua massa. E como a massa é igual do outro lado, eu vou poder falar que o peso é igual. E aí essa força, ela atua num ponto da barra que está a uma distância D da nossa articulação, criando dessa maneira um momento, só que girando no sentido anti-horário, e de valor M, já que a força que está puxando é igual do outro lado, e a distância, o braço, né, em relação ao ponto de giro, também é igual. Por isso, a barra permanece no equilíbrio. Momento tentando girar no horário e um outro momento M no anti-horário, eles se anulam e a barra permanece na horizontal. Porém, vai acontecer o seguinte, ó, uma corrente I passa a circular nessa espira. E aí, como eu vou ter essa corrente fazendo esse caminho aqui, ó, lá na região do campo magnético, eu percebo que a corrente elétrica, ela é horizontal para a direita, enquanto o campo magnético também é horizontal, mas entrando na nossa tela, indo para o fundo do teu celular ou do seu computador, certo? Então, nós vamos ter que usar aqui a regra da mão esquerda para entender para onde vai aparecer a força magnética. Bora lá? Então, pegando a regra da mão esquerda, olha só. Tá aí a minha mão esquerda, ó. Eu vou colocar, lembra, ó, dedão é faça, indicador é bom e o dedo médio vestibular. F de força, B de campo, V de velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, a corrente ou a velocidade das cargas para a direita, nesse pedaço de fio. O campo magnético está entrando, eu percebo que o dedão aponta, empurra essa espira para onde? Para cima. Então, eu não preciso analisar nos dois fios verticais aqui, ó. Não, neles não, porque a força vai dar para um sentido em um, sentido contrário no outro, e aí a gente acaba anulando uma com a outra, né? Então, eu vou me preocupar apenas com a força magnética que atua nesse carinha aqui, ó. Nesse fio, a força magnética, como nós vimos pela regra da mão esquerda, é vertical para cima. Ou seja, essa força magnética no sentido contrário da força-peso está tentando fazer um momento extra aqui, ó, chamado de M', no sentido contrário ao que a força-peso desse bloco, dessa espira estava tentando fazer, certo? Então percebam que, como aqui a força magnética está ajudando esse momento, senhores, a gente pode dar uma aliviada aqui desse lado para poder manter a barra em equilíbrio. Eu tenho duas opções, olha só. Lembra que momento é força vezes distância? Então, uma coisa que eu posso fazer é mexer na distância. Para diminuir o momento, eu posso diminuir a distância. Então, eu poderia tirar a balança desse ponto e colocar num ponto mais próximo da nossa articulação. Esse seria um caminho. O outro caminho seria, ao invés de mexer na distância, mexer na força, certo ou não? Para diminuir o momento, eu teria que diminuir a força-peso do outro lado, ou seja, diminuir
a massa desse bloquinho aqui, colocar um bloquinho de massa menor. Eu tenho essas duas opções e é com elas que nós vamos ver agora qual a melhor alternativa. Olha lá, no item A. Pendurar o prato da esquerda mais perto da articulação, meninos, eu já estou diminuindo o momento dele aqui. Se eu pendurar mais perto da articulação, eu vou deixar esse momento menor ainda. O prato do lado direito vai acabar caindo, né? Então, não é no prato da esquerda que eu vou mexer. B. Pendurar o prato da direita mais perto da articulação. Ó, fazer isso daqui, ó, perfeito, né? Então, a alternativa B já é a correta para nós. Vamos ver as outras. A C. Pendurar o prato da direita mais longe. Não, se eu colocar mais longe, se eu aumentar essa distância, eu já vou aumentar mais ainda o momento. Que antes equilibrava, mas agora com a ação da força magnética, esse momento está ganhando. Se eu deixar mais longe da articulação, eu dou uma distância maior e aí eu acabo tendo um momento maior e vai desequilibrar, o prato vai cair para a direita, né? A D. Trocar o corpo que está no prato da direita por outro de massa maior. Não, é trocar por outro de massa menor. Eu preciso diminuir a massa dele, né? E E, afastar os dois pratos da mesma distância de articulação, ó, senhores. Se eu afastar os dois pratos da articulação, ó, a mesma distância, vai ficar do jeito que está aí, né? Eu vou ter um momento extra e esse negócio não vai ficar em equilíbrio para nós. Por isso que aí também está errado. Fechou? Um grande abraço a todos. E se você curtiu, se inscreve no canal aí. Até mais.